Muito bom dia, nesta quarta-feira santa do Senhor. Continuamos nossa série, meditamos hoje em 1 João capítulo 2, os versos 12 a 14. E ele fala o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Verso 13: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Verso 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. E para nós entendermos esses três versos, porque esse verso fala do conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é saber coisas sobre Ele, tá? Então eu trouxe uma ilustração aqui hoje. Temos aqui um copo d'água e eu quero conhecer esta água. Eu posso levar esta água no laboratório e o bioquímico, ele vai me dizer o pH desta água, o nível de salubridade da água, a acidez da água, como esta água é inodora, insípida, enfim, ele vai. Mas isso não significa que eu conheço a água. Eu sei sobre ela, mas eu não a conheço. Agora, conhecer a água. Agora eu conheço esta água. Porque agora as moléculas desta água se misturam com o meu corpo e agora se tornam uma coisa só. É isso que o apóstolo João está nos descrevendo aqui nesses 3 versículos. Ele não trata de pessoas do berçário da escola dominical, do grupo de jovens, dos idosos, não. E uma coisa importante para nós compreendermos: maturidade cristã não tem a ver com idade cronológica. Porque você pode ter 50 anos na igreja e ainda é um bebê na fé. Então, maturidade cristã tem a ver em conhecer a Deus. Então veja bem, quando ele diz aqui, filhinhos, os filhinhos espirituais, os bebês na fé, aqueles que receberam Jesus, que acabaram de conhecer, receberam a graça da fé, não é? De ter fé no Jesus Cristo, a graça se derramada na vida deles. Então percebe que os filhinhos, eles sabem 2 coisas, está descrito aqui, não é? Eles sabem que seus pecados foram perdoados e eles sabem que eles têm um relacionamento com o Pai. Então eles sabem, os pecados são perdoados, é a primeira coisa que a gente sabe. Olha, Jesus morreu na cruz, pagou os seus pecados. E agora você tem um relacionamento com o Pai, você pode se achegar ao Santo dos Santos. Então esse é a primeira etagem, né? Depois ele diz, tem uma coisa interessante ainda sobre esse primeiro grupo, né, de cristãos, essa etagem, esse nível, né? Então é só o que eles sabem, tá? Eles sabem disso, que os pecados foram perdoados, que eles têm um relacionamento com Deus. Então eles podem saber muitas coisas, mas eles sabem essas 2 coisas, tá? Grande parte dos cristãos, acredito, estão nesse estágio, certo? Depois ele diz que o grupo do meio, né, os jovens, ele fala aqui a partir do verso 13, não é? Ele já começa a dizer: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Não? Aqui ele fala agora com os jovens. Ele fala com esse grupo. E ele diz aqui 3 coisas sobre eles. Primeira coisa, que eles são fortes. Tá? Que eles são fortes. Segunda coisa, que a palavra de Deus habita neles. E a terceira, que eles venceram o maligno. Então, eles ainda sabem o que sabiam quando eram bebês na fé, quando eram crianças na fé. Não é? Que seus pecados foram perdoados e que tem um relacionamento com o Pai. Mas agora eles sabem essas outras coisas também. Eles ultrapassaram a fase infantil, não é? Mas note, onde está a ênfase dos jovens? Onde está a ênfase dos jovens? Que leia com cuidado os versículos 13 e 14. A ênfase dos jovens está neles, não é? Está completamente neles, a ênfase, eles são fortes, eles venceram o maligno, a palavra de Deus habita neles. Observa bem,
como é bem parecido com os jovens, né? E aqui eu repito em dizer que eu não estou falando de jovem de idade, jovem na fé, certo? Então, eles ainda são seu ponto de referência, né? Olha o que aconteceu comigo, olha como eu estou, olha o que eu fiz, sabe? Olha o ministério, olha como o meu ministério tem crescido, sabe? Então, o que estimula o jovem é poder, não é? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Está lá em Atos 1:8, não é? Os jovens não agem assim? Percebam, não é? Eles amam o poder, eles amam a força, eles amam o estímulo, eles amam a aventura, mas eles são o centro do mundo. Eles são seu próprio ponto de referência. Cristo ainda não é seu ponto de referência, não é? E eu quero dizer uma coisa para vocês, não há nada de errado com esse estágio, não há certo ou errado aqui, não é? Ambos os grupos operam da revelação que eles têm do momento, não é? Os jovens têm muito mais revelação de Deus sobre o que significa ser cristão. Eles provavelmente sabem que Cristo habita neles para ajudá-los. Observa bem, eles sabem que Cristo habita neles para ajudá-los, não é? Mas eles não sabem ainda que Cristo habita neles, eles não sabem ainda que Cristo habita neles para viver como eles, sabe? Que Cristo é a própria vida, que Cristo vive através deles. Então, mas existe um terceiro grupo, né? Os pais, está aqui descrito a partir do verso 14, né? Está aqui, e ele diz, aparece 2 vezes os pais. Verso 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no verso 14, ele diz de novo, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele dá uma informação sobre os pais, esse terceiro grupo, não é? E eu vou deixar para falar sobre esse terceiro grupo amanhã, porque eu não quero ultrapassar muito tempo. Já passou a marca de 7 minutos, eu acho muito tempo esse vídeo, tá certo? Então tenha um muito bom dia com a paz, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém?